Prazer ter vocês aqui. Estamos nos caminhando para o finalzinho do evento. Eu tenho um talk bem legal para falar com vocês. Eu acho que vários já tiveram a chance de conferir o stand, né, da galerinha da Eva, da Evervalue. É um projeto que eu sou parceiro já há bastante tempo. E nessa jornada de parceria, atuando como embaixador do projeto, normalmente eu nos eventos explico como é que funciona, presto os esclarecimentos para a galera. E hoje a gente tem um talk para quem não conhece, conhecer como é que funciona o projeto, mas eu sei que aqui tem muitos já que já estão no projeto há um tempo, então também tenho novidades interessantes e alguns teasers, spoilers do roadmap para vocês ficarem ligados, tá? Mas vamos começar do começo, a gente está falando aqui sobre Bitcoin, BitcoinFi, mineração, como é que isso tudo conversa. Vamos começar falando sobre mineração. Mineração de Bitcoin é um assunto interessante, a galera gosta desse assunto, mas normalmente a mineração não é a parada mais acessível do mundo, né? Quem aqui minera em casa? Deixa eu ver. Um ou outro, né? Tá gostando da experiência? Essa cara de morte que você fez aí com um joinha me deixou meio inclinada, mas tu gostou? Essa animação é. Tá tudo bem, cara. Por que mineração é um mercado de difícil acesso? Porque os métodos que você tem para se expor a esse mercado, tradicionalmente são coisas assim. Ou você vai para a linha dos microminers, né? São aqueles mineradorzinhos da loteria. Você põe um arduinozinho na sua casa ou um kit de arduinos. Eles contribuem com muito pouco poder computacional e eles têm muito pouca chance de realmente virar alguma coisa ou geram fraçõezinhas ali de uma pool, né? Você também pode ser um cara mais geek, hard tech, e você fala, cara, eu vou montar um setup de ASIC. Tá na garagem, não tá? Ali a cara dele, tá na garagem. O cara pega a garagem, que antigamente a gente fazia oficina de marcenaria na garagem, né? Agora a gente faz rig de mineração na garagem. Então vai ser assim, o cara tem que ser mais safo, não é qualquer um que vai montar. Você não pode só pegar a tomada e sair ligando os 50 ASICs na tomada, senão você vai botar fogo na sua casa. Você tem que ter um contrato de energia elétrica, você tem que manter esse negócio resfriado, tem que fazer manutenção nele. Também não é para qualquer um. E aí tem uma terceira categoria de projetos que as pessoas usam para se expor à mineração, que é mineração em nuvem. Só que mineração em nuvem, e muita gente acha, inclusive, que a Evervalue é mineração em nuvem, tá? Evervalue não é mineração em nuvem. Mas mineração em nuvem, na teoria, é você dá o seu dinheiro para o projeto pega o seu dinheiro e ele usa o seu dinheiro para montar uma mineração para você na infra dele. Né? E sabe-se lá o que acontece, se o cara pega seu dinheiro, se ele realmente monta alguma coisa, se ele não monta, o dinheiro some. Então, esses três mercados existem, mas o microminer, muito mais voltado para o cara que é robista e fala, pô, eu minero Bitcoin em casa porque eu me orgulho, eu faço parte da rede, mas não ganho dinheiro com isso, tudo bem. O setup caseiro, legal, tem gente que vira realmente operação com um setup caseiro, mas ele é muito complexo, é para quem manja do assunto. E, sinceramente, mineração em nuvem, no mínimo, eu considero esse mercado arriscado, para não gerar polêmica. Além disso, nós temos uma ideia, né? A ideia que o time da Evervalue trouxe, que é uma maneira, digamos assim, diferente de você se expor a esse mercado. E vem através do conceito do cofre de queima, tá? Você olhando de fora, às vezes parece complexo o que a Evervalue está fazendo, mas na verdade é muito simples, tá? O jogo da Evervalue é o seguinte, tudo começa com uma mineradora. O time por trás da Evervalue, pessoal, são mineradores desde 2017. Tá? Você tem anos de jornada no mundo da mineração. O projeto, óbvio, veio depois. Mas por trás da Evervalue, tudo começa numa planta de mineração. São algumas unidades que estão no Paraguai. O Bitcoin, que é minerado por essas plantas de mineração, o lucro dessa operação, que se dá em Bitcoin, que é essa mineração de Bitcoin, o lucro da operação é diariamente depositado em um cofre. Então imagina ali pode ser um porquinho, vocês viram que tem um porquinho no stand da Evervalue? Imagina um porquinho, aí o porquinho está ali, depois eu vou trazer ele para o palco para vocês falarem com ele. Todo dia a mineração acontece, todo dia o lucro da mineração é depositado nesse porquinho, é depositado nesse cofrinho. Então você tem na base um cofre, que é um cofre virtual, é um contrato inteligente na blockchain, tá? E todo dia esse cofre aumenta em bitcoins.
No outro lado desse cofre, você tem o token EVA. O que é o token EVA? É um token limitado, escasso, no máximo 21 milhões de unidades, do quais quase 3 milhões já foram queimadas. Mas o token EVA, ele é uma espécie de certificado de posse desse cofre. Então, se existem 21 milhões de EVA, a gente tem 21 milhões avos de certificados de posse desse cofre. Quanto mais EVA tem na sua carteira, mais você é dono de um pedaço desse cofre. Só que esse cofre acontece o que com ele? Ele aumenta em Bitcoin todos os dias. Então, ter EVA é ter um pedaço desse cofre e você tem um pedaço de um cofre que vai se enriquecendo ao longo do tempo. Poxa, Caixa, não quero mais EVA. Já que o EVA diz para mim que eu sou dono do cofre, eu quero o Bitcoin que está no cofre. O que eu faço? Você pode queimar o token EVA e o cofre saca o Bitcoin e dá os seus Bitcoins para você. Hoje, um EVA resgata do cofre 1.700 sats, né, os centavos do Bitcoin. Amanhã um pouquinho mais, depois de amanhã um pouquinho mais e assim por diante. Bom, o que acontece aqui tem um gráficozinho, ó. Isso aqui é o preço da queima de um EVA contra unidades de Satoshi ao longo do tempo. Como todo dia deposita, vai aumentando. E no próprio site do EVA, você pode colocar lá, olha só, vou queimar um EVA. Quanto é que você resgata? 1.697 satoshis. Eu tirei essa foto ontem, ou anteontem, $1,53. Legal, $1,53, 54, 55 e vai subindo ao longo do tempo. Bacana. Outra coisa bacana sobre essa operação. Poxa, Cássio, é um cofre. E se o time da EVA for lá e sequestrar o cofre, pegarem o cofre e saírem correndo com ele embaixo do braço e tal? O cofre é um contrato inteligente, pessoal. É um software. Esse software foi auditado tanto pela Hacking quanto pela Certic, para que seja garantido que o time não pode roubar o cofre e ir embora com ele, o time não pode violar o cofre e meter a mão no que está lá dentro. A única maneira de acessar os bitcoins que estão no cofre é sendo dono de EVA e legitimamente queimando EVA contra o cofre. Bacana? Toda a operação é auditada na blockchain. Casta, como é que eu sei que os bitcoins estão no cofre? Você vai no explorador de blocos, abre o cofre e olha lá, 318 bitcoins no cofre. Ah, Casta, como é que eu sei que o time da EVA não está imprimindo o token EVA por baixo dos panos e me enganando? Porque você pode abrir o contrato inteligente do token EVA e vai na blockchain e verifica que temos agora 18.761.654 tokens EVA. E todo dia vai ter mais, todo dia vai ter menos ou vai ter o mesmo. Mas não vai ter um dia que aparece mais token EVA do que tinha no passado. Beleza? Toda a liquidez on-chain de EVA é auditável. A EVA tem um dashboard completo, são 20 milhões de dólares providos em liquidez. EVA é um dos maiores provedores de liquidez de todo o ecossistema Arbitrum, a segunda camada inteira hoje. E vocês podem acompanhar onde que tem liquidez, qual que é a corretora, quais que são os pares, em um dashboard oferecido pelo próprio time. O time zela muito por transparência da operação. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre roadmap de projeto. Eu já apresentei o projeto para vocês. Agora eu quero falar um pouco sobre dele para o futuro. E na hora de falar dele para o futuro, vamos passar os números de hoje. São 0,5 W Bitcoin minerado por dia, aproximadamente 15 Bitcoins novos no cofre todo mês, o que quer dizer que o resgate de um EVA ele aumenta em 80 sats por mês. São números legais, mas a gente quer sempre aumentar esses números, né? E ver mais mineração acontecendo. E aqui eu vou colocar um ponto mais importante, que é um ponto que qualquer um que chegue, né, e vá estudar EVA ou queira se expor a EVA, todos vocês precisam ter plena noção disso aqui. Isso é um gráfico que mostra a primeira vez que eu estudei EVA. E apenas para curiosidade, eu primeiro estudei o projeto, depois eu virei parceiro do projeto. E não o contrário, tá? Eu gostei do projeto. Eu recebo muita proposta de parceria, tá, pessoal? Imagina que todo dia alguém quer fazer parceria com Casta, né? Eu digo não para 99% delas. Mas quando eu estudei EVA, eu gostei e eu fui fechar a parceria com eles, o cofre pagava 60 centavos de dólar por EVA queimado. E qual era o preço de EVA no mercado? Pô, vou na Uniswap comprar EVA. Você comprava EVA na Uniswap por
61 centavos. Pô, legal, né? O preço para eu comprar Eva é o mesmo preço de eu queimar a Eva no cofre. Isso era ótimo, porque eu podia comprar a Eva por 60 centavos e deixar o cofre levar esse preço para cima. Então 61, 62, 63, é basicamente uma máquina de yield, né? Só que, pô, o projeto começou a ganhar atração, as pessoas começaram a gostar, começaram a comprar. O que aconteceu? Hoje nós temos o seguinte cenário: o cofre de Eva paga $1,70, $1,50, dependendo do preço do Bitcoin, por Eva. Só que na Uniswap, Eva está custando $26,50. Fala, pô, para quem entrou ali no começo, maravilha, né? De um lado, o cofre aumentou bastante. De 60 centavos para $1,70 foi quase 3 vezes. Então, o cofre de hoje paga 3 vezes mais do que o cofre da primeira vez que eu olhei. Porra, legal. Um baita progresso do cofre, 3 vezes. Só que o preço de Eva no mercado, que não é o cofre que determina, são as pessoas negociando, elas começaram a querer muito Eva e começaram a subir muito o preço de Eva, e o Eva no mercado secundário fez quase 40 vezes. E isso causa uma preocupação para quem não entrou antes, para quem quer entrar agora, fala, pô, legal, gostei do projeto, mas eu vou entrar agora e o cofre paga 1,70, só que na Uniswap eu tenho que comprar por 26. Existe um gap entre o preço atual que o mercado nos honrou, né, com essa cotação, colocou Eva como um projeto top 200, bem legal, mas ficou muito longe. O preço de mercado correu na frente do cofre. Como é que a gente lida com isso? Tá? Primeiro tem que entender o seguinte: faz sentido que o preço de Eva no mercado secundário seja maior do que o preço de queima no cofre? Faz. O cofre é como uma espécie de preço mínimo, uma garantia mínima. Eva nunca cai abaixo do cofre, porque se o Eva está sendo negociado abaixo do cofre, os arbitradores vão comprar Eva e vão queimar no cofre e vão empatar o preço. Então o cofre é legal porque o cofre dá um preço mínimo, mas a negociação dele no dia a dia está acima. Por que faz sentido que essa negociação seja acima? Porque você tem uma parte do Bitcoin, você tem os rendimentos futuros do cofre, legal. Se eles expandem a mineração, mineram mais rápido, você já comprou isso antes. Se eles geram novas fontes de yield, com DeFi, com gamificação, você também está exposto. E você está disposto a toda uma operação de hardware, que é uma planta de operação multimilionária que tem ativos reais, que são os contratos de energia, são os galpões, são as máquinas de mineração. Então faz sentido que haja um prêmio, mas não faz sentido você se acomodar com esse prêmio. Não faz sentido ficar parado olhando o prêmio e falar, nossa, que lindo, $26 contra 1,50. E o time não está acomodado, porque a prioridade do time hoje é a seguinte: faz sentido que o EVA seja mais caro na negociação do que o preço mínimo garantido. Mas a gente quer fazer o quê? Reduzir a diferença. Porque quanto mais você reduz a diferença entre o preço mínimo e o preço de mercado, mais você dá espaço para as pessoas que querem falar, poxa, legal, agora eu estou afim de me expor às possibilidades desse projeto e estou afim de caminhar com esse projeto. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo do roadmap, aumento da mineração. Isso aqui são algumas fotos, tá, da nova instalação da Evervalue, expansão. É um contrato de energia que começa em 4,5 e vai até 30 megawatts. Isso significa 800 a 5.400 novas ASICs S21 Hydro, top de linha por mês. O que na prática significa 4,5 ou 30 novos, até 30 novos bitcoins por mês, caso essa planta chegue ao máximo da sua operação de capacidade. E isso não acontece no dia zero, né? Você vai instalando, vai montando, vai pegando, às vezes vem da China, às vezes que vem num container, você instala e vai expandindo. Mas isso aqui entrando vai expandir pra caramba a capacidade de mineração do time. Eu visitei, tá, as plantas, para quem se pergunta se é real a operação. Eu me perguntei na hora, né? Falei, legal, cadê as máquinas? Todo mundo pergunta. Oh, você quer ver as máquinas, Casta? Vem. Então abriram as portas lá no Paraguai, eu visitei as unidades de mineração. Inclusive, em janeiro eu volto para o Paraguai porque eu vou auditar a expansão, tá? Eu vou auditar as instalações novas. Tem um documentário no YouTube, quem quiser ver, pega esse QR Code, que é o documentário que registra a minha visita às instalações da Evervalue no Paraguai.
Segundo ponto, operação com parceiros, tá? Existe um sistema de mineradores concessionados que fecham parcerias com Eva e emprestam seu poder computacional para o time, o que ajuda a acelerar o cofre também. Esses contratos são bem bacanas. Operação de liquidez. Eva é provedora de liquidez, tá? São lá mais de 15 milhões de dólares. O que o time da Eva faz com o lucro da liquidez que ele provisiona? Ao invés de pôr no bolso esse lucro, eles pegam as taxas capturadas e usam as taxas para fazer recompra e queima de Eva para ajudar o cofre a fechar o gap mais rápido, tá? Então o time tem acesso a múltiplas fontes de yield, como eu falei com vocês. Porque se você tokenomiza, quando você tokenomiza, você cria sofisticação econômica e você permite diferentes manobras econômicas para acelerar o projeto. Essa é uma das consequências naturais de um sistema tokenizado. E eles fazem isso, por exemplo, capturando o lucro da provisão de liquidez e usando isso para acelerar o progresso do cofre. Mas o mais legal que eu quero falar com vocês são os cofres turbinados, tá? Por mais que a gente tente acelerar esse cofre, o cofre está em $1 e pouco. E a Uniswap está em $25 para cima. Por mais que você acelere, ainda é uma distância considerável. Então, como é que você faz para tentar fechar essa distância mais rapidamente? E essa é a ideia do Burn Vault Boost ou do cofre turbinado. Nós temos o cofre principal, que paga $1,53 por queima de Eva, e que mesmo que todos os Evas do mundo sejam queimados no dia zero, você pode queimar todos os Evas agora. Queimando todos os Evas ao mesmo tempo, cada Eva leva 1,53. Preço mínimo garantido. A próxima ideia do time é criar cofres secundários e terciários que ficam acima do cofre base. Esses cofres auxiliares ou cofres turbinados, eles pagam mais caro pela queima de Eva. Então pode pagar $10 pela queima de Eva, $15 pela queima de Eva, $25 pela queima de Eva. Pode. Qual é o detalhe? Esses cofres turbinados, eles não conseguem pagar mais caro por todos os Evas que existem. Eles pagam isso por uma parcela de Eva. Então aqui eu tenho um exemplo de um cofre que para até 100 mil unidades de Eva, ele toparia fazer uma queima de Eva por aproximadamente $22. Então esses cofres, eles oferecem linhas de defesa adicionais que tentam encurtar o processo de queima do cofre base para o preço de mercado. Eles não são infinitos, mas eles podem ser gordinhos o suficiente, sem referências à minha pessoa nesse caso, para garantir essa queima e para ajudar o pessoal a ter pelo menos um balizamento da volatilidade de mercado. Porque em um dia de um mercado muito volátil, o mercado está surtado, sexta-feira sangrenta, é o caos, agora acabou o mundo, meu Deus do céu, aí tudo cai, mas aí está lá o cofre, que pelo menos naquele momento de pânico, para um certo número de unidades de Eva, aquele cofre consegue defender o preço e chama os arbitradores para regular o preço de Eva contra o preço do cofre turbinado. Isso deve sair no ar, tá? No final desse ano, no máximo na virada para o próximo ano, e os cofres turbinados vão estar disponíveis no aplicativo do Eva, no site deles, como todos os outros dashboards que tem até agora. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.